E aí você fala, nossa, vou dobrar a minha idade. Vamos dizer, você tem um cálculo médio, todo mundo quer viver mais de 80 anos, né? É, Mas a pessoa pode ir embora antes também. Então, às vezes, idealizar é bom, né? Mas também estar preparado para não ter mais esses 40 anos aqui, como ser encarnado nessa experiência, também tem que estar dentro do jogo, né? Então, é algo que faz as pessoas refletirem todos os dias, mas eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas se deixam travar, nós mesmos também podemos nos deixar travar, por essa idealização, né? De quanto sim. tempo mais eu vou ter para fazer as coisas, quais condições eu vou ter, será que eu vou conseguir, será que eu fiz o que deveria? Eu acho que isso é É, o ponto que pega o espiritualista de plantão. sim. Será que eu fiz ou estou fazendo o que deveria, né? Perfeito. Você falou de dois aspectos aí que são dois pensamentos que na verdade a gente pode dizer que são crenças, né? O que que é uma crença? Crença é o seguinte: você me contou algo da sua experiência e você contou de uma forma tão contundente a sua verdade que eu acreditei. Então eu criei um filtro a partir disso que você me falou. E aí isso é uma crença. A partir da crença, a gente cria a nossa realidade. Então, como é que nós criamos as nossas crenças? A partir das nossas experiências. Então, uma coisa é você experimentar algo, outra coisa é você simplesmente acreditar e colocar como uma verdade e viver isso como uma, como uma verdade absoluta, né, Rafael? Às vezes as verdades absolutas, elas hoje em dia ganham força com as redes sociais, né? É. Mas as pessoas têm que entender o seguinte: você pode ter até indícios, provas científicas de certas coisas, mas a gente nunca pode cravar nada como verdade Não, absoluta, né? Porque tudo é mutável. O que era uma verdade absoluta na Idade Média, comprovada cientificamente, sim. até por observação e tudo mais, hoje já tem ramificações, né? E aí a gente fica com que cara depois, né? Sim. Então, é a idealização e a culpa. Então, essas são as duas crenças, né? São crenças que criam realidades. Então, toda idealização é uma ilusão. Por quê? Porque é uma ideia de algo que a gente pode ou não realizar. E nesse momento é só apenas um sonho. Então, o que diferencia o sonho da ilusão é a realização. O que diferencia uma intuição de uma ilusão é a realização. Então, o que a gente está realizando a partir disso? Então, toda a idealização ela leva para um lugar, para um nada. Se você não realiza. Então, a realização sempre vai ser mais importante do que a idealização. E quando que a gente está realizando, Fael? É agora. É exatamente agora que está sendo realizada essa transmissão e nós estamos realizando esse bate-papo aqui, que para mim está sendo muito bom, está sendo realizador para mim nesse momento. Agora, o que a gente idealiza a partir desse bate-papo é uma ilusão. Se vai ter like, se vai ter view, se vai ter comentário positivo. Qual é a minha idealização? É que tenha, é claro que eu quero que tenha. Só que isso não está na nossa mão. O que está na nossa mão exatamente agora é a realização, é o que a gente está fazendo aqui. E aí, como a gente tem. Normalmente a gente fica preso na idealização e não parte para a realização, a gente atrai aquela outra energia, que é a energia da culpa. Então o tempo passa, a gente ficou na idealização e não realizou, o que, que a gente trouxe para perto? Culpa. Então a gente realiza a culpa. Então parte do sofrimento de uma pessoa quando um parente parte para o plano espiritual, que tem, obviamente, tem o luto, faz parte do ser humano, mas grande parte desse luto é culpa. Culpa de não ter dito que ama no momento que poderia ter dito, culpa de não ter perdoado por causa de besteira, por causa de picuinha e não perdoou, culpa por não ter atendido aquela ligação, né? Culpa por, poxa, mais uma mensagem de bom dia aqui, ó, no grupo da família, o papai e mamãe mandando, puta, coisa chata. Aí vai passar os anos, vai sentir falta. Culpa de ligação, né? Porque agora a gente vive num momento que a gente não gosta mais de receber ligação, né? Não quer. E aí a gente não atende, de repente, uma pessoa que a gente ama, que convive, que a gente pensa que essa pessoa vai durar para sempre, ela parte para o plano espiritual, e o que fica? A culpa. Eu tinha muita vontade de realizar algo espiritual, uma missão, de realizar algo, escrever um livro, sei lá, tinha muito gás, tinha ideia, mas deixei o tempo ir passando, fiquei esperando, idealizando um ambiente ideal, o tempo passou, chegou a idade,
a pessoa não consegue mais desenvolver o que ela gostaria, ficou dentro dela o quê? A culpa. Então precisamos nos livrar da culpa. Como é que a gente se livra da culpa? É no agora, cara. O passado é passado, a gente não tem ação sobre o passado. O futuro é uma idealização, é uma ilusão. A gente só tem na mão agora. Então é fazer o melhor possível com o que a gente tem agora. Eu estou tentando fazer o meu melhor possível aqui agora, conversando com você, dentro do que eu tenho de conhecimento, dentro das minhas limitações, dos meus bloqueios, das minhas idealizações, e vou tentando realizar, né? E na espiritualidade a gente também vai se realizando desta maneira, né? Muitas vezes a gente idealiza, não, eu realmente vou me tornar um buscador espiritual quando eu tiver contato com o meu mentor, o Fael. Aí eu fico idealizando um contato, fico fazendo chantagem, não é? Fico fazendo barganha, e aí esse contato não acontece nunca, e o tempo passa, e depois eu não percebo, não consegui perceber que o meu mentor sempre esteve perto de mim, e que às vezes que eu perguntei, e que eu achei que ele não respondeu nada, na verdade o silêncio era uma resposta, era para eu me fortalecer, para eu não ser dependente. Então é essa observação. E a frustração, você falou sobre a frustração, eu acho que tem uma linha, né? Frustração e progresso. Como você vê que, claro, os sentimentos que todos nós temos, muitas vezes podem ser positivos, podem ser negativos, mas como você enxerga, por exemplo, a frustração, então a indignação, a raiva, como num primeiro momento um trampolim para que a pessoa mude e consiga ter algo positivo num espaço-tempo? Sim, é o que eu vou sintonizar a partir disso, né? Frustração, ela vem de uma expectativa. Então, quanto mais expectativa / idealização, menos realização, mais frustração eu terei. Então, quanto mais eu espero do mundo, mais o mundo vai me frustrar. Por quê? Eu não tenho controle, não é? A gente não consegue ter controle nem dos nossos próprios pensamentos, quiçá do universo, do mundo, das pessoas. A gente não tem, não existe esse controle. Então, essa busca por controle vai trazer o quê? A frustração. Então, se a gente fica preso na frustração, ficaremos presos nessa energia, ficaremos presos nesta energia. Agora, se aprendermos a utilizarmos as frustrações da vida, né, com essa compreensão de que, pô, é uma frustração porque eu criei uma expectativa não realizada. Então, beleza, é um aprendizado, é uma rua sem saída que eu já sei que se eu seguir naquela rua ali, eu vou dar com a cara no muro. Então, se eu vou bater com a cara no muro, o que eu faço? Não entro mais nessa rua. Eu já sei que ela é uma rua sem saída, não vou mais me frustrar. Vou parar de sofrer com isso. Vou sofrer com outras coisas, né? Vou virar e vou seguir em frente. Então, a frustração, ela vem da expectativa, a raiva também vem das relações humanas. Agora, o que a gente faz a partir disso? Se a gente consegue compreender, eu estou dizendo isso na teoria, né? Algumas vezes eu consigo, outras não. Mas ao falar, eu vou integrando isso cada vez mais dentro de mim. Compreender que tudo é energia, eu posso utilizar essa energia, saindo da polaridade negativa, usando para positiva. Caramba, eu me frustrei, vou fazer melhor ainda. Puta, que raiva de bater nessa rua de novo. Tô com raiva, beleza. Pega essa raiva, em vez de ficar batendo a cabeça ali cada vez com mais força para se machucar, eu viro e uso essa mola propulsora, esse impulso para realizar algo bom. Eu tô com raiva, então beleza. Agora eu vou fazer melhor ainda. Então eu vou fazer o meu melhor, compreendendo que tudo aquilo que eu coloco expectativa, inevitavelmente vai ter sofrimento. E o ponto da frustração, as polaridades que você mencionou, né? Esse link, às vezes acontece assim, a inspiração que tanto é buscada, né? Quem está em casa pode se identificar. Isso já aconteceu comigo, hoje eu consigo lidar melhor e quem está em casa pode também dar o seu relato aqui. Às vezes você busca uma inspiração, uma ideia e ela vem. Só que quando ela vem, em vez de aproveitar aquele momento e agradecer, vem aquela seguinte reflexão: por que que não veio antes? Se tivesse chegado 2 anos antes. Então, perde-se até um pouco aquele momento de gratidão, porque há uma divagação, há um questionamento, por que isso não chegou até mim antes? Sim. Então, acho que encaixa bem nesse exemplo que você colocou. E como a gente está falando sobre pensamento, sobre livre-arbítrio, muitas vezes até onde vai, até onde fica, né? E a inteligência artificial, que eu vejo que hoje é uma ferramenta que ajuda,
né? Sim. Usamos, claro, mas até que ponto você olha isso hoje dentro de um viés livre-arbítrio e também limitação das nossas próprias capacidades?